Olá, eu sou Alexandre Everton e essa é a segunda temporada do podcast Além da Imaginação. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Este é o segundo episódio da quarta temporada do podcast Além da Imaginação e você que nos acompanha aqui sabe que nós somos um podcast onde nós trazemos casos ufológicos e muitas histórias misteriosas. E no episódio de hoje eu trago para vocês a fantástica história de Hermínio e Bianca, um casal que foi abduzido em meados dos anos 70 e teve um contato extraordinário com um ser chamado Carran, um extraterrestre vindo do planeta Klemer. Mas antes de irmos para essa história, temos aqui mais uma edição do Além da Imaginação News, com notícias relevantes sobre o mundo da ufologia que aconteceram nesta semana. Então, vamos lá conferir o que eu separei para vocês. Notícia do News Nation do dia 30 de julho de 2024. Ross Coulter afirma: alienígenas podem ser humanos do futuro. Para quem ainda não conhece, o australiano Ross Coulter é um jornalista investigativo, ele também é autor de vários livros sobre ufologia e também host do podcast sobre o tema chamado Need to Know. Foi ele que conduziu aquela famosa entrevista com o oficial da Força Aérea Norte-Americana, o David Grush, que alegou que o governo norte-americano possui um programa de recuperação de espaçonaves extraterrestres, além de outras afirmações referente ao acobertamento de informações sobre UFOs pelo governo norte-americano. No programa do Ross Coulter chamado Reality Check, ele teorizou que o que nós achamos ser alienígenas, podem ser humanos do futuro. Essa afirmação é muito legal, mas obviamente que não é a única, pois essa possibilidade já foi aventada por vários outros pesquisadores ao longo do tempo. Mas ela me fez lembrar uma matéria antiga de um programa de TV chamado Se Liga Brasil, que passava na Rede TV. E o repórter chamado Ed Polo entrevistou um homem que alegou que trabalhava como socorrista lá na cidade de Sumaré, em São Paulo, na região de Campinas. E esse homem relatou que um dia ele atendeu uma ocorrência muito fora do comum. Nessa entrevista, o homem que não quis se identificar, ele disse que anos antes ele trabalhava como enfermeiro-chefe de uma unidade de socorristas, provavelmente o SAMU, e uma certa noite eles foram destacados para atender um suposto acidente de carro em uma estrada. E segundo a pessoa que relatou esse acidente de carro, ela disse que havia visto um carro saindo da estrada, possivelmente havia um carro fora da estrada, porque ela viu ali um burburinho na estrada, uma luz e tudo mais, e eles, como socorristas, foram lá para atender. Quando eles chegaram no local, eles se deram conta de que lá no meio do mato, saindo da pista já, não tinha nenhum carro batido, não era nada do tipo. E sim um objeto muito incomum, com formato de disco voador, aparentemente acidentado. Era um objeto metálico, segundo o que ele disse. E lá no local tinham dois seres. Segundo ele, esses seres eram humanoides, com a cabeça um pouco maior que a nossa, mas possuíam braços, pernas e tudo mais. E ele disse que começou ali, ficaram bem atônitos com aquela situação toda. E ele falou que um desses seres estava aparentemente morto e o outro estava ferido. E esse ser que estava ferido começou a conversar com ele em um português, não de uma maneira tão clara, mas ele conseguia entender o que esse ser falava. E ele não sabe dizer como, se era através de algum aparelho que traduzia, ele não soube explicar. Mas ele disse que o ser conversava com ele ali normalmente. Então eles não sabiam o que fazer, esse ser começou a ensinar para eles como deveria ser feito o resgate. E ele disse que a fisiologia daqueles seres era igual à nossa, afinal de contas, eles eram humanos que vinham do futuro. E aí esse socorrista disse que esse ser passou algumas informações de como deveria ser feito esse socorro e que ele entregou para ele uma espécie de um líquido para ser passado na perna dele ali onde estava muito machucado, que naquele momento já estancou o sangue e parou de sangrar. Ele achou aquilo muito diferente porque quando eles fazem lá o curso de socorrista e tudo mais, eles são instruídos a regiões que estão machucadas e tudo mais a
aquecer aquela região, tentar manter o calor ali. E esse líquido fazia o diferente. Esse líquido ele fazia totalmente o contrário. Ele começou a deixar aquela região como se fosse gelada, ficou parecendo meio que uma crosta de gelo, e aí estancou o sangramento desse ser. Bem curioso isso, né? E aí ele disse que esse ser falou para ele que o motivo deles estarem ali é que eles estavam aqui na Terra para coletar material genético. Aliás, estavam aqui em nosso tempo para coletar material genético, para corrigir alguns defeitos que os humanos apresentariam no futuro. E aí eles colocaram um ser dentro da viatura e foram fazendo atendimento. Ele foi conversando aí com esse português meio manco do ser e tudo mais, mas ele se entendia normalmente. E aí ele disse que chegou num determinado momento que a viatura foi interceptada por um caminhão do exército. E eles pararam o carro e falaram: olha, é o seguinte, a partir de agora é com a gente, né? Pode pegar a viatura e ir embora que a gente cuida desse caso. E depois ele disse que os superiores dele fizeram uma reunião com ele e com outro socorrista que estava com ele, dizendo para não falar nada sobre aquilo, enfim, aquela história que a gente sempre conhece, né? Manter ali o sigilo sobre o que havia acontecido. E ele manteve o sigilo, obviamente, durante muito tempo. Só que ele disse que depois de alguns meses, ele e o parceiro dele que atendeu aquela ocorrência naquela noite foram sumariamente demitidos sem um motivo plausível. Então essa história é bem fantástica e essa ligação do Ross Coulthard me fez lembrar dessa história, que é uma matéria que eu assisti na época, eu lembro que eu assisti, mas tem muito tempo, acho que deve ter, sei lá, uns 15 anos talvez. Eu lembro que foi bem no comecinho da Rede TV, se eu não estiver enganado. E aí eu achei essa história fantástica e ficou na minha cabeça. Eu procurei no YouTube depois para ver se havia a matéria completa e não havia. Só tem um pequeno pedaço da entrevista desse socorrista que está inserida numa outra reportagem sobre ufologia e tal, sobre avistamentos e tudo mais. Mas de qualquer forma ali tem um pedacinho, se vocês quiserem procurar no YouTube lá. Eu vou deixar aqui o link desse vídeo para vocês assistirem lá um pedaço do relato desse socorrista. Bom, então essa é a notícia que eu separei para vocês hoje. Não tem muito bate-papo porque o nosso episódio hoje está fantástico. E vamos lá contar essa história da Hermínio e Bianca para vocês hoje. Um jovem casal carioca se deslocava por uma estrada escura quando tiveram um encontro insólito com seres vindo de um planeta distante. E esse foi o primeiro encontro de vários que mudaram para sempre o rumo da vida deles. Meu querido ouvinte, esse é o caso Hermínio e Bianca. Hermínio e Bianca eram um casal comum. Eram pessoas simples, ela trabalhava como vendedora de livros e ele se dedicava à religião dos Testemunhas de Jeová. Inclusive tinha até uma espécie de um cargo lá, né? Ele tinha uma posição de relevância dentro da religião dos Testemunhas de Jeová. E embora os dois ainda não tivessem chegado na casa dos 30 anos na época, eles já tinham 3 filhos, então tinha ali uma família formada, já os filhos pequenininhos, né? E era uma família comum. Tinha uma vida comum até que na manhã do dia 12 de janeiro de 1976, o casal acordou cedo e decidiu que naquele dia eles venderiam o carro deles, que era um carro velho, modelo Carmanguia. Só que para isso eles precisavam sair do Rio de Janeiro e levar o veículo até Minas Gerais. Naquele tempo não existia OLX, não existia marketplaces. A maneira que as pessoas vendiam e compravam coisas era meio que no boca a boca e tinha que percorrer grandes distâncias, como foi o caso deles. E eles foram até Minas Gerais porque lá residia um amigo do casal que mexia com carro, com compra e venda de carro e iria auxiliar eles na venda desse Carmanguia. Então eles foram seguindo lá a estrada adentro, com destino a Minas Gerais, e quando foi por volta das 18 horas, né, que eles saíram ali do Rio de Janeiro e foram rodando, algumas horas depois, eles já estavam na divisa do estado do Rio de Janeiro com Minas Gerais, em uma localidade conhecida como Paraibuna, próxima à cidade de Matias Barbosa.
Então eles resolveram parar o carro no acostamento. Porque o que aconteceu? O carro, como eu disse, ele era um carro antigo e ele tinha um furo no escapamento, a lataria também era toda furada também, né? E aí o que aconteceu? O interior do veículo ali começou a ficar cheio de fumaça. E aí o Hermínio ficou com aquela fumaça dentro do carro, aquela situação incômoda. Ele começou a sentir os olhos dele ardendo e por isso ele decidiu parar um pouco o carro para descansar. E falou o seguinte, falou, Bianca, eu vou dar uma dormida aqui, uma descansada. No período que eu estiver descansando, você fica acordada, para se caso se aproximar alguém, né, ficar vigiando aqui, prestando atenção no que está acontecendo. E depois que eu descansar, é a sua vez, né? Aí você vai dormir, eu fico acordado. E assim ficou combinado entre eles. Meu carro estava entrando fumaça dentro do carro. Havia um escapamento e um buraco no assoalho do carro, um Camanguia 1965. Eu senti os olhos ardidos, então encostei o carro no acostamento e pedi a Bianca para que tomasse conta naqueles momentos em que eu estava descansando. Apenas isso. Essa noite em questão era uma noite clara, com poucas nuvens, e a Bianca estava ali fazendo guarda, né? Estava ali prestando atenção em tudo e tal, meio que sem ter o que fazer, meio tranquilona, enquanto o Hermínio dormia. Ela decidiu acender um cigarro e olhou para o relógio, eram 23 horas e 30 minutos, certinho, 11h30 da noite. E nesse momento ela notou uma luz no céu que ela achou se tratar de um balão. Mas o movimento daquela estranha luz que se deslocava pelas nuvens chamou a atenção dela e ela logo descartou a possibilidade daquilo ser um simples balão. Embora ela não tivesse ideia do que estava acontecendo, né, do que era aquela luz, não conseguia entender o que era aquilo, ela ficou olhando e achou legal e tal. E de repente aquela luz que tinha um brilho meio vermelho, meio alaranjado, sumiu da vista dela. Até que de repente ela notou um clarão intenso na frente do carro, que era um brilho muito forte. Ela achou até que estava vindo um avião caindo sobre eles. Ela começou a gritar para tentar acordar o Hermínio, né? E de repente a luz apagou. E aí deu um zumbido muito forte e ela viu espantada que tinha uma coisa muito grande vindo na direção do carro, que ela não conseguiu identificar o que era. Aí ela começou a gritar por Hermínio e tal, achando que era um avião. Ela não tinha noção do que era aquilo, né? E o Hermínio acordou, mas eles mal tiveram tempo de ter qualquer reação. Porque o que aconteceu? De repente, o carro deles foi sugado para dentro desse misterioso objeto. Bem, eu antes eu vi a luz, eu pensei que fosse um balão, sabe? Então, não me preocupei com aquilo, ainda fiquei admirando muito, porque o balão estava muito bonito. E ela veio chegando, até que se apagou, e eu não vi mais. E de repente ela acendeu assim rápido, sabe? O faixa de luz rápido. Sim. E logo assim ela se apagou e veio para cima do carro. Eu pensei que fosse um avião e dei um grito dizendo que o avião estava caindo em cima do carro. Ele sentou e nisso a nave parece que sugou o carro. Você tem essa impressão? Eu tenho impressão. Porque quando você... Foi assim que foi assim, uma espécie de vácuo. Entende que deu? Porque eu me senti leve, eu tive a impressão que ia virar de cabeça para baixo dentro do carro. Sim. Tá? E logo depois uma pressão e uma tremenda escuridão, entende? Nós não vimos mais. Quando o casal percebeu que o carro parou, eles viram que já não estavam mais na estrada, e sim dentro de uma sala que era iluminada por uma luz que vinha das paredes. Elas não conseguiram explicar o que era realmente aquilo, mas parecia que as próprias paredes daquela sala iluminava o ambiente. E aí eles ficaram ali olhando, meio aturdidos, meio sem entender o que estava acontecendo, até que eles perceberam que 2 homens estavam se aproximando do carro. Esses homens eles não pareciam ser perigosos e até esboçavam um sorriso. E eles olharam para os dois e tal, e convidou o casal para ir junto com eles, para seguir eles, descer do carro e ir atrás dele. E claro, mesmo com muito medo, o Hermínio e a Bianca decidiram seguir os 2 homens até um compartimento que ficava no piso inferior da sala ali que eles estavam. E de lá pegaram mais um elevador e chegaram a uma sala muito ampla, que, segundo a Bianca, parecia até mesmo um laboratório. E foi aí que eles se deram conta de que estavam dentro de um disco voador.
Conforme foi se acostumando com a situação e se acalmando um pouco mais, a Bianca começou a observar o local em que eles estavam e aquelas pessoas também que haviam mandado os dois segui-los. Ela notou que esses homens eram muito altos, cerca de 2 metros de altura mais ou menos, e eles eram muito parecidos entre eles, tanto que ela poderia até afirmar que os dois pareciam ser irmãos gêmeos, de tão idênticos que eram. Aparentemente eles tinham características humanas, e somente os olhos deles que eram um pouco diferentes dos nossos, né, dos humanos. Segundo ela, esses olhos eram meio arredondados e mais próximos do nariz do que os nossos. Eles também usavam uma espécie de um macacão branco que parecia não ter costura, como se fossem moldados perfeitamente para os corpos deles. Segundo a Bianca, ainda haviam muitas máquinas naquela sala, com botões, luzes, dando a impressão de que realmente estavam dentro de um laboratório ou uma sala de comando. E uma dessas máquinas foi a responsável pela tradução da conversa entre o casal e esses seres, uma vez que eles colocaram um capacete ali na cabeça de cada um, e conforme os seres falavam, a fala deles era traduzida simultaneamente para o Hermínio e para a Bianca em alto e bom português, segundo ela. E logo no início dessa conversa, um dos tripulantes, né, um desses 2 homens, se apresentou a eles como Kahan. Quem é Kahan? Kahan é um dos tripulantes. Como eram? Gente como nós? Gente alta, morena, do cabelo preto e os olhos verdes. Sim. Alguma roupa especial? Eles estavam usando macacão. Macacão. Eles eram todos muito parecidos uns com os outros? Sim. Muito parecidos. Eles quando estão juntos, a gente tem a impressão que são gêmeos. Eram todos do sexo masculino? Não. Havia também uma mulher. Bonita, feia, alta, baixa? Não, ela também era alta e muito bonita, mas porém bem feminina, tendo os mesmos traços dele, morena, os olhos verdes e cabelo preto. O Kahan contou para o casal que ele vinha de um longínquo planeta chamado Clermer, e o teor da conversa entre eles girava sempre em temas relacionados à evolução espiritual da raça humana. O Kahan revelou que, no planeta dele, eles já não têm mais a necessidade de religião e são governados por um só governo, e confidenciou também para o casal que lá no planeta deles tinha alguns humanos que estavam vivendo lá entre eles há muito tempo. Ele disse também que eles aprenderam a falar vários idiomas aqui da Terra com esses humanos que estavam vivendo lá no planeta Clermer com eles. Outra coisa também que ele disse que chamou muito a atenção da Bianca foi que o conceito de morte, como nós conhecemos aqui na Terra, é totalmente diferente do que acontece lá no planeta Clermer. Segundo ele, eles apenas perdem a matéria temporariamente e depois retomam a vida normalmente do ponto onde haviam parado. Então imagina só, o cara chega ali, o corpo físico dele chega num estágio onde já está bem gasto, né, já está bem velhinho e tal, e ele fala, olha, está na hora de morrer, ele morre, mas depois começa de novo. Tem uma entrevista, né, conforme vocês estão ouvindo essa entrevista que eu trouxe para vocês, é do casal Hermínio e Bianca em um programa chamado Flávio Cavalcante Show, se não estiver enganado, que era apresentado pelo comunicador Flávio Cavalcante na Rede Tupi, na época. Era um programa dominical e tudo mais, né? E nessa entrevista o Flávio Cavalcante questiona a Bianca sobre como funcionava direitinho essa morte. Por exemplo, o corpo saía, o espírito saía ali, né, a alma talvez, do corpo que já estava velho e entrava no novo. Ele perguntou se voltava a ser bebê, criança ou pegava o mesmo corpo com uma idade adulta já, e ela não soube responder ao Flávio Cavalcante sobre isso. Mas essa é a dinâmica da morte lá no planeta Clermer, conforme o Kahan explicou para eles. Ele disse também que lá no planeta deles eles não sabem o que é guerra, né, porque todos os habitantes do planeta vivem ali em total harmonia e paz. Outro ponto também que o Kahan destacou para Bianca nessas conversas é que no planeta dele não existe envelhecimento e doenças. E ele atribuiu tudo isso à alimentação balanceada que eles desenvolveram, né? Então aqui já muda um pouco do que a gente achou que era o conceito de morte lá, porque se não tinha envelhecimento, acho que deve ter um prazo de validade pro corpo físico deles lá então, né? Porque como é que eles mensuram a hora de morrer e de começar de novo, né?
Bom, fica aí o mistério. Só perguntando pro Carran pra gente saber, né? Durante esse contato que a Hermínia e a Bianca tiveram com esses seres, o Carran disse que ali estava acabando a visita deles, né? Olha, a gente já conversou bastante aqui e tal, mas eu quero encontrar com vocês novamente. Mas antes eu vou pedir para vocês tomarem um líquido. Ele falou assim para eles, tomar um líquido aí, que vocês vão esquecer toda essa experiência para que vocês não fiquem com nenhum trauma, que vocês não sofram com o descrédito das pessoas, né? E a Bianca falou, não, jamais. Isso aqui é uma experiência única que eu vivi na minha vida, da qual eu não quero nunca me esquecer. E aí o Carran falou, tudo bem então, ele assentiu. E aí ele pegou um aparelho lá, e olha só que interessante isso. Ele registrou as frequências cerebrais da Bianca nesse aparelho e disse para ela, olha, eu estou fazendo isso porque quando eu quiser entrar em contato com você, com o Hermínio novamente, eu simplesmente vou entrar em contato com vocês de maneira telepática, né? Através das ondas cerebrais, a frequência das ondas cerebrais deles que estavam registradas ali naquela máquina, naquele objeto que ele pegou. E aí depois o carro-carmanguia velho do casal foi deixado novamente em terra firme, mais cerca de 300 quilômetros do local aonde eles estavam. Foi então que, depois de passar o susto, de terem se recuperado daquela estranha experiência, eles seguiram com o carro, pararam num posto de gasolina, perguntaram as horas e tudo mais, e aí eles se deram conta de que havia se passado 2 dias desde que eles já haviam sido abduzidos para dentro do disco voador onde estava o Carran. Segundo o que a Bianca alegou lá no programa do Flávio Cavalcante, essa experiência foi tão fantástica e tão forte do ponto de vista emocional que a Bianca, depois dessa experiência, ela ficou gaga, começou a gaguejar, e os dois decidiram ali que não contariam essa história para ninguém, afinal de contas, muito difícil alguém acreditaria nos dois, né? Só que aos poucos eles foram contando essas histórias para pessoas mais próximas, para amigos e tudo mais, até que eles decidiram abrir o caso e contar para as pessoas. Foi quando os pesquisadores de fenômenos ufológicos tomaram conhecimento do que aconteceu com Hermínia e Bianca e foram estudar o caso deles. Durante esse programa, em 78, que eles foram lá no Flávio Cavalcante, né, eles responderam várias perguntas ali enviadas pelo pessoal e tudo mais. E quando eles foram no programa, eles já haviam feito algumas sessões com alguns ufólogos e tinham sido orientados sobre algumas coisas e passado, né, a experiência deles. Então eles já estavam ali bem, vamos dizer, bem a par do assunto, né? Então, e é engraçado que depois que vocês tiveram a oportunidade de ver essa entrevista completa no YouTube, lá é só colocar lá Hermínia e Bianca, Flávio Cavalcante, que tem disponível, né? Eu assisti pelo canal do ufólogo João Marcelo, né, que tá essa visita deles no programa do Flávio Cavalcante completa. E eles fazem a pergunta, é bem engraçado isso, eles falam tipo assim, fulano de tal, morador da cidade tal, na rua tal, número tal, dava o endereço da pessoa completo. E aí depois passava a informação, né, a pergunta que a pessoa tinha feito. É bem legal esses programas antigos, né, eu me amarro em assistir isso aí. Nesse programa, os dois revelaram alguns detalhes sobre a primeira abdução e chocaram a audiência quando afirmaram que tiveram vários outros encontros com o Carran nos anos posteriores à primeira abdução. Em uma dessas oportunidades, eles receberam também a visita de um outro ser do planeta Klemer, que, segundo o casal, já estava vivendo aqui conosco, né, no planeta Terra, há cerca de 2 anos. E esse infiltrado, entre aspas, foi responsável por intermediar o segundo contato que o casal teve com o Carran e a tripulação dele. Em uma dessas oportunidades, né, em um desses encontros, o Hermínio pediu autorização para o Carran para poder fotografar o OVNI. E o Carran falou, tudo bem, pode tirar foto, mas para você conseguir fazer essas fotos, eu vou pedir para que você fique dentro do carro, a uma distância segura, e assim que o objeto levantar o voo, você pode tirar as suas fotos. E assim foi feito. Entretanto, quando o Hermínio levou o filme da máquina para revelar, o técnico responsável pela revelação disse para o Hermínio que aquele filme estava queimado devido à alta exposição à luz, né? Provavelmente ele olhou ali, só viu aquele borrão de luz, falou, pô, queimou o filme, literalmente.
Aí o Hermínio ficou desapontado e tal, mas mesmo assim ele resolveu levar o rolo do filme para casa dele. Até que um dia, enquanto eles recebiam a visita de um ufólogo que estava ali pesquisando o caso deles, o filho menorzinho do casal estava brincando com esse rolo de filme. Para quem não está muito ambientado, para quem é mais novo, antigamente as máquinas fotográficas eram analógicas e utilizava-se um rolo de filme para registrar as imagens. E esse era realmente um rolo, geralmente era amarelinho, da Kodak ali e tal. E eu não sei por que cargas d'água, a criança adorava brincar com aquilo. Quando eu era criança também, eu pegava todos os filmes lá que já haviam sido revelados e tudo mais de casa e ficava brincando. Não sei porque criança vê isso. Mas o filho do casal também estava brincando aí com esse rolo. E o ufólogo viu e falou: o que é? O que tem qual o conteúdo, desse rolo de filme? E aí o Hermínio foi e contou a história. Falou: olha, foram umas fotos que eu tirei e tudo mais, só que não deu certo. Aí o ufólogo falou: não, cara, isso é ouro, deixa eu ver aqui, deixa eu tentar revelar com a sua permissão, O Hermínio falou: claro, pode levar e tal. E de fato esse ufólogo, que é o Alberto Francisco Carmo, conseguiu revelar o conteúdo daquele rolo, revelando algumas fotos que na verdade não revelam muita coisa ali, não mostram com muita nitidez, mostra apenas ali um borrão de luz, mas é o que seria, segundo o Hermínio, o objeto no momento da sua decolagem. O Alberto Francisco Carmo, ele apresentou essas fotos em um congresso de ufologia em 1979. E ele atestou que essas fotos eram realmente autênticas, segundo a pesquisa dele, que mostravam uma supra-realidade que não conhecemos. Olha só que legal. Uma outra coisa muito interessante que aconteceu também é que essas fotos foram parar lá na mão do Allen Hynek. Quem é do meio da ufologia e já um pouquinho mais inteirado, conhece provavelmente o Allen Hynek, que foi, ele era um astrofísico norte-americano, e ele foi responsável pelo famoso projeto Blue Book, que era um projeto da Força Aérea norte-americana voltado apenas para investigar esses casos ufológicos, esses chamados ufológicos que haviam lá. Então eles, nesse projeto Blue Book, eram comandados pelo Allen Hynek. Anos depois de que tudo aconteceu, desse evento fantástico na vida deles, o casal Hermínio e Bianca acabou se separando. O Hermínio chegou a lançar um livro contando aí essa experiência fantástica que ele viveu, e a Bianca alegou que continuou a ter contato com o Carran. Inclusive ela passou a se dedicar a um instituto que é voltado para o autoconhecimento humano, utilizando um método batizado de TFCA, ou Técnica Física para a Conquista do Autoconhecimento. Aliás, Técnica Física para a Conquista da Autoconsciência. Segundo ela, esse método foi passado a ela pelo próprio Carran, visando aí a evolução espiritual, a evolução da consciência dos alunos da Bianca. Hoje o Hermínio e a Bianca já são falecidos, mas eles deixaram vários ensinamentos aí, que foi passado a eles pelo Carran, e esses ensinamentos ficaram registrados em livros, também em palestras, uma vez que esse instituto, que foi fundado pela Bianca, existe até hoje, mesmo depois da sua morte, o pessoal ainda continua fazendo esse trabalho em busca da autoconsciência. Então esse foi o caso que ficou conhecido como o caso Hermínio e Bianca, ou caso Carran também. Eu agradeço a você de coração que ficou ouvindo a gente até aqui, espero que você tenha gostado do episódio. Quero pedir também para que, se caso você ainda não nos segue no Spotify, segue a gente lá também, que isso é muito importante, nos ajuda a ficar ranqueado e aparecer para mais pessoas também. E se caso você ainda não nos segue no nosso Instagram, vai lá, @além-da-imaginacal01, além da imaginação sem acento 01, vai lá que tem bastante conteúdo legal para vocês também, lá na nossa página no Instagram, tá bom? E se caso você quer ajudar financeiramente o nosso podcast, é muito fácil, para se tornar um financiador do Além da Imaginação, é só ir lá em www.apoia.se/além da imaginacal, além da imaginação sem acento. Lá com uma contribuição muito pequenininha, uma contribuição mensal, apenas R$10 por mês, você passa a fazer parte da nossa rede de apoiadores aqui que mantém esse programa acontecendo. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse episódio, agradeço de coração a sua audiência e nós nos vemos no próximo episódio aqui no podcast Além da Imaginação.